eu como já assistente social, e trabalhávamos com os trabalhadores rurais, com os camponeses, que vinham do rescaldo daqueles camponeses. Não sei se vocês já estudaram, devem ter estudado, aquele movimento que nasceu em Pernambuco, no interior de Pernambuco, depois se espalhou pelo Nordeste inteiro, e foi a luta pela questão da terra, que gerou um grande movimento, que teve uma importância enorme, e que por isso foi um movimento que sofreu um massacre da ditadura militar, movimento esse que sofreu uma perseguição e uma repressão violentíssima no início da ditadura militar, no início de 64, e nós trabalhamos nesse movimento, não propriamente no movimento, mas com os trabalhadores rurais que vinham, né, dessa repressão e dessa perseguição dos militares, da ditadura militar, por conta exatamente da luta deles pela reforma agrária, pela divisão da terra no campo. E quem trabalhava com eles era tido como os subversivos. O movimento de luta pela reforma agrária, pela democratização da terra, era um atentado à ordem, entre aspas, do regime militar. Então, eu vim fazer o mestrado em 68, 69, que era o auge da repressão política, com a vigência do AI-5, o ato institucional do 5, foi um golpe em cima do golpe, que foi o arroxo do regime militar, em dezembro, 13 de dezembro de 68, quando o regime baixou o ato institucional número 5, já tinha baixado mais 4, e nesse ato institucional ele fechou o Congresso, caçou muita gente que estava na luta, e foi um momento de arroxo do regime militar do país. Eu estudei, eu consegui fazer mestrado em Ciências Sociais, já tinha serviço social de graduação, e fiquei em 68, 69, defendi tese para voltar para lecionar na Universidade Federal da Paraíba. E aí eu era a única mestranda, a única pessoa com tese em Ciências Sociais, para compor o quadro daquela Universidade Federal. Eu vim com bolsa na casa, exatamente para atender uma necessidade da Universidade Federal, que não dispunha de professor de pesquisa social, portanto, de ciências sociais. Quando cheguei lá, participei de reunião de planejamento da universidade, do departamento de ciências sociais. Quando foi a véspera de eu assumir a disciplina na universidade, recebi uma informação da diretora do departamento que eu não havia sido vetado pelo regime militar, de não poder ser admitida dos quadros da Universidade Federal no curso de Serviço Social e de Sociologia. Bom, isso era 69, final de 69, então veio em 70. Eu fiquei o ano de 70 inteiro lá, trabalhando como administrativa, eu era funcionária do antigo INBS, como administrativa, fazendo trabalho administrativo. Fiquei lá o ano de 70, mas ainda tentando militar, mas também sofrendo muita limitação de minha atuação, da minha presença em certos movimentos, em certos atos públicos. E foi insuportável aquele ano. E os companheiros de luta começaram a desaparecer, uns eram presos, outros apareceram mortos, outros eram, enfim. Então havia uma tensão muito forte, uma repressão violentíssima. E então uma amiga minha que tinha um irmão general do quarto exército lá, e esse conversou com ele e ele recomendou que eu deveria sair para evitar exatamente coisa pior. Então eu tive que sair de lá, vir para cá, para São Paulo, mas assim, muito magoada, com uma sensação de ser deixado para trás. Só que quando cheguei aqui, eu fiz em 68, eu aproveitei umas férias de 68, fiz um concurso para assistente social da prefeitura, fui bem classificada, e aí eu tinha a
Aí a prefeitura começou a contratar novos profissionais classificados nesse concurso. Eu fui admitida. Primeiro, eu tentei transferir minha condição de administrativa do próprio INPS, que eu já havia sido classificado em concurso também pelo próprio INPS de São Paulo, quando eu estive aqui em 68. Mas o INPS demorou a transformar a minha posição funcional do funcionário administrativo para a assistência social, eu classificada no concurso do próprio INPS. E aí eu tinha feito também o concurso da prefeitura, a prefeitura me chamou, eu fui nomeada como assistente social da prefeitura antes do INPS. O INPS me chamou, eu então devia ficar na prefeitura e comecei a trabalhar nas favelas culturas. Com aquela mágoa que eu havia trazido, aí lá chorando, viajei de ônibus, magoada, achando que eu tinha deixado tudo para trás. Quando eu cheguei aqui, assistente social da prefeitura, fui trabalhar nas favelas culturas. E quem eu fui encontrar nas favelas culturas? Exatamente os trabalhadores rurais sem terra. Não necessariamente aqueles da Paraíba que eu trabalhava, mas os trabalhadores rurais sem terra do Nordeste e de outras regiões do país, porque também, e aí eu me dei conta que o problema era o mesmo, o problema da luta, a luta era a mesma. Lá, pela questão da terra, pela reforma agrária, pela democratização da terra no campo. Aqui, por conta da migração campo-cidade, e expulsos lá pelo latifúndio, pela atividade agropecuária, substituindo a atividade agrária. Então sobrava mão de obra, vinha para São Paulo, e onde vão as pessoas, ou iam as pessoas, e vão até hoje, amontoar-se nas favelas da cidade. Então me dei conta que a luta era a mesma. A luta da terra lá e a luta pela terra aqui. Lá a terra para trabalhar, aqui a terra para morar, a partir de um mesmo fenômeno que é o problema da estrutura de propriedade da terra no país, que ainda hoje é a mesma. Ou seja, concentrada nas mãos de poucos, de bem poucos. Portanto, há uma ociosidade de terra no país, de terras produtivas. Então, minha vida para São Paulo se deveu a perseguição política. Pela minha militância não era nem político-partidária, porque eu não era filiada de um partido. Foi pela minha atuação profissional, mas voltada para mudanças importantes, estruturais, que é a mudança da propriedade da terra, no campo na época e depois na cidade. E aqui eu me inseri na luta profissional com os moradores de favela, de cortiço, e em defesa do direito a morar. Não era em defesa do direito à terra lá, aquele direito de morar. Então, se tivesse tempo, mas o tempo não é esse, o tema é outro, a gente poderia ter todo esse desdobramento, que explica inclusive o fato de eu estar na política, estar em exercício de mandatos, ter me tornado prefeito dessa cidade. Portanto, é toda uma trajetória. Por que estou resgatando essa história? Porque é uma história que tem uma relação direta com a minha opção profissional. O meu problema profissional, o meu problema de ser assistente social. Então, aquela luta lá, que me fez ter que sair de lá para não sofrer consequências mais graves da ditadura, de ter vindo para São Paulo, e aqui continuei minha militância profissional, e aí me elegi presidente da Associação Profissional dos Assistentes Sociais de São Paulo, que é todo um estudo de história que a gente poderia contar em outra oportunidade. E quando eu cheguei, tinha uma professora aqui, chamava-se Sônia Ribeiro. Sônia Ribeiro era uma professora social, também nordestina, de Pernambuco, e nós nos conhecemos aqui, ela era professora da faculdade, e ela me recomendou, ela me indicou para eu assumir uma disciplina de serviço social aqui na faculdade. Então, meu primeiro emprego, além daquele vínculo que eu tinha no INPS, com a profissional administrativa, até que eu fui para a prefeitura trabalhar como assistente social, foi trabalhando como professora nessa faculdade. Portanto, eu tenho um vínculo afetivo, um vínculo de vida. Por isso que sempre que eu chego aqui, me emociona, me comove.
as características dos alunos dessa faculdade são as características de vocês, cujas características com as quais eu me identifico, que é a minha origem de classe também. Sempre foram profissionais, sempre são profissionais, sempre foram alunos de serviço social, com uma característica muito peculiar, que é virem das classes trabalhadoras, de origem social igual a minha. Né? Então, e por ver, né, o esforço que sempre os alunos dessa faculdade, né, tiveram que fazer para garantir o direito a estudar, para garantir o direito a se formar com a nossa social, para continuar trabalhando exatamente por aqueles em relação aos quais vocês têm um vínculo muito mais direto pela origem de classe. A origem de classe nossa determina muitas vezes o rumo da nossa vida. Eu tenho um carinho por essa faculdade, tomei um choque quando eu soube aqui das mudanças, né, que houve, mas eu também soube, né, toda mudança é salutar. Né? A paralisia, a estagnação, a mesmice não é bom. Então é através das mudanças, umas mais traumáticas, outras menos traumáticas, dependendo do quanto a gente participou ou não da mudança. É o grau de participação nossa na decisão de mudar junto, que torna a mudança positiva ou negativa. Mas, de qualquer forma, a mudança tem que ser vista positivamente como algo que pode nos levar a mudar aquilo que realmente precisava mudar. Vocês estão nessa condição, não só os profissionais, né, não só o serviço social, mas os profissionais que hoje estão à frente desse processo, mas eu também, ao mesmo tempo que eu me choquei de ter me dado conta da mudança, depois de 70 anos dessa instituição, eu também vi o positivo, quer dizer, essa dimensão de poder mudar para melhor e serem vocês os agentes dessa mudança, não só os profissionais, não só aqueles que voltaram. Vocês podem e devem preservar a memória dessa instituição. Ela esteve na origem da construção do serviço social no Brasil. Foi uma das primeiras. Vocês têm essa herança. Vocês estão continuando, né, na cadeia da história, né, um elo de um processo da qual vocês hoje são protagonistas, podendo, evidentemente, dar continuidade a essa história, não no sentido de repetir o passado não cabe no presente. O passado é passado, serve como referência do presente. Mas vocês estão fazendo a história hoje, aqui, agora, numa instituição que tem uma história, e uma história que precisa ser preservada na sua memória, na sua importância social, num país como o nosso, em que o serviço social é ainda uma atividade profissional muito importante e necessária. Enquanto houver tanta desigualdade social, né, tanta exclusão social, tanta discriminação, vocês falavam da questão do gênero, e a questão de gênero tem dois lados, é o gênero feminino e o gênero masculino. Mas como o problema de ser mulher é um problema grave na história do país, da forma como nós somos tratados, a cada dois minutos uma mulher é agredida no seu próprio lar, a cada dia 8 mulheres são assassinadas no próprio ambiente afetivo onde ela vive, ou desafetivo, digamos assim, sei lá. Por isso que torna a questão de gênero feminino o foco da discussão e o foco da luta, né? Também considerando que quem é que reprime a mulher? São os homens. E, consequentemente, a questão de gênero tem que ser trabalhada dos dois lados. E se a gente não reeduca os homens, se a gente não converte os homens, né, para que eles se percebam como um gênero humano e como tal, com a mesma dignidade, sujeito das mesmas dignidades, dos mesmos direitos, da mesma condição de sujeitos humanos, então é uma questão importante. Então, eu estou rememorando isso para dizer que eu tenho apelo, afeto
respeito e admiração por essa instituição. E até me abordo o direito de dizer para vocês, não deixem essa instituição perder a sua história e perder o espaço que ela tem de importante na sociedade, para transformar a sociedade a qual vocês hoje são jovens e com a responsabilidade também de transformar essa sociedade no interesse da maioria, homens e mulheres, negros, imigrantes, jovens, idosos, enfim, a todos os seres humanos que constroem e fazem essa nação que é o Brasil, e de eliminar todo tipo de discriminação, de preconceito, que ainda é uma chaga que existe na sociedade brasileira. Bom, você me deve um tema muito amplo, daí fazer um ano de estudo. Vários movimentos sociais. Isso é um capítulo à parte, um curso, uma disciplina, um curso só para tratar dos movimentos sociais. Antes, hoje, e os textos que tem os movimentos sociais, como eles eram no passado, como estão hoje, a perspectiva dos movimentos. Isso é um tema que leva muito mais tempo do que um pedaço de uma noite de conversa. A questão do diálogo com a sociedade. O que seria o diálogo com a sociedade? Estou imaginando que quem propôs o tema seria pensando a relação entre os movimentos e as instituições, o Estado, os governos, as demais instituições. Como é que isso se dá hoje e quais são os limites e as possibilidades dessa relação? Nem sempre é uma relação de diálogo, porque se um dos lados, um dos agentes do diálogo está do outro lado, é não ser sociedade civil. Que a sociedade se organiza com a sociedade política. O que é a sociedade política? É o Estado e todas as instituições que compõem essa parte da sociedade que é o poder, que são as leis, que é o comando, é o poder dirigente da sociedade numa determinada conjuntura. Isso é o Estado. E todas as instituições integram o Estado. Do outro lado, você tem a sociedade civil, que são as duas partes que compõem uma sociedade. A sociedade política é o Estado, com todas as instituições que compõem a supraestrutura da sociedade, e tem o outro lado, que é a sociedade civil. A sociedade civil é formada por todas as instituições sociais, não instituições políticas. As instituições sociais é os sujeitos, que também são sujeitos políticos, mas como sociedade civil. Então, a sociedade civil, ela se apresenta de forma desorganizada ou organizada. Quando a sociedade se organiza, ela se torna exatamente movimentos sociais. Movimentos de mulheres, movimentos dos negros, das negras, movimentos homossexuais, movimento estudantil, o movimento sindical. O movimento sindical é uma expressão de organização da sociedade civil. Então você tem N expressões organizadas da sociedade civil, ou N expressões da sociedade civil organizada. E aí você tem em cada conjuntura, em cada momento da história de uma determinada sociedade, você tem essa sociedade mais ou menos organizada, onde os movimentos são mais atuantes, são mais presentes, são mais determinantes na dinâmica da sociedade, e há outros momentos onde há um certo retrocesso, uma certa desativação ou desagregação dos movimentos sociais, ou seja, a sociedade civil estaria menos organizada. Agora, a expressão dos movimentos organizados também é determinado pela realidade política, econômica, cultural e social da sociedade do tempo, que é a conjuntura. Quando a gente fala em Estado e sociedade civil, você está falando da estrutura da sociedade.
aquilo que é mais permanente na sociedade, tendo por base as relações econômicas, as relações de produção, né? O modelo de economia que é vigente, a forma como se faz a reprodução do capital, da riqueza, e como essa riqueza se distribui ou se concentra na mão de poucos. Esse é o modelo mais permanente da organização da sociedade, que a gente pode definir como a estrutura da sociedade. Como essa estrutura se apresenta em cada contexto, em cada momento da história da sociedade, é que a gente chama de conjuntura. A conjuntura é aquilo que muda mais frequentemente, enquanto que a estrutura não. A estrutura, em geral, ela só muda por rupturas revolucionárias, né? Verdadeiramente revolucionárias, ou através de golpes. Então, é importante que a gente tenha presente a reflexão que faríamos sobre essa questão dos movimentos, como é que esses movimentos se apresentam hoje. E esse é um capítulo que define a conjuntura do país. Como é que está hoje a sociedade civil? Ela é uma sociedade mais organizada, mais participativa, mais militante, mais determinante ou menos determinante? E de outro lado, você tem como é que o Estado está organizado hoje, como é que ele funciona hoje, como é que se dá a relação entre povo e governo, entre sociedade e governo, governo e sociedade. É todo um conjunto de fatores, de aspectos que se teria que deter em relação a cada um desses fatores, desses elementos, para você ter um perfil, o retrato de como essa sociedade se expressa nessa conjuntura, nesse momento. Nós não estamos aqui para fazer análise da conjuntura, que não é esse o que está proposto para a nossa conversa. Mas só para a gente entender de que a gente está falando, a gente está falando de uma sociedade nesse momento, que lamentavelmente, aquele modelo de organização social, aquele modelo de organização dos cidadãos para dialogar, aí também fala o diálogo com a sociedade. Então, seria o diálogo da sociedade com o Estado, ou o diálogo do Estado com a sociedade, ou o diálogo entre os setores, os segmentos da sociedade. Nem sempre é de diálogo, é sempre de tensão, de conflito, de disputa. Por quê? Porque a sociedade não é uma sociedade de iguais, é uma sociedade de desiguais, socialmente desiguais. São iguais enquanto gênero humano, como sujeito de direitos, com dignidade, e todos igualmente detentores de direitos. De outro lado, você tem uma sociedade organizada em classes sociais. Você tem uma minoria, né, que detém o poder econômico e, consequentemente, detém o poder político. E detém o poder ideológico, de dominação ideológica. Que é quem detém, por exemplo, o poder da mídia, que é através da mídia, através dos meios de comunicação de massa, que se reproduzem os valores, as concepções, os costumes, os hábitos, a valorização, a ética, a moral, que são valores que compõem a estrutura ideológica, a estrutura cultural da sociedade. A dominação de classe é a partir da dominação econômica, de quem detém o poder econômico, o poder dos meios de produção, né, os principais meios de produção, e o produto da relação de produção, que são os bens e a riqueza que se produz. Então, quem detém a propriedade dos meios de produção, o capital, a máquina, a terra, o trabalho, e tem o trabalho, que é a força de trabalho, que é um dos componentes dos fatores de produção. Agora, a relação entre os fatores de produção, capital, trabalho e os meios de produção, gera riqueza. E essa riqueza, como é que ela se distribui ou não se distribui? Evidentemente, numa sociedade de classe, não há distribuição. Ela é apropriada, né, por uma minoria, que é quem detém a propriedade dos meios de produção, e o resto que sobrevive por meio do salário, né, na relação de produção, e os outros que, de uma certa forma, estão entre o capital e o trabalho, que media essa composição social
E aí você pode dizer classe média alta, classe média baixa, classe média... Entendeu? No fundo, é uma sociedade desigual socialmente, compondo relações de poder e de classe que define uma sociedade capitalista. A sociedade capitalista baseada na economia capitalista, da apropriação privada do meio de produção e os detentores desses meios de produção, detentores privados desses meios de produção, e que aqui esse modelo de economia, essa estrutura econômica e essa estrutura de produção define a distribuição dos outros cidadãos nas diferentes segmentos de classe, e essa relação entre as classes é uma relação contraditória. É uma relação, muitas vezes, antagônica. Você tem contradições no seio de uma mesma classe, mas a contradição de classe, de interesse de classe entre uma classe e outra, são contradições antagônicas, portanto, inconciliáveis, incompatíveis. Toda sociedade de classe tem disputa de interesses. E essa disputa de interesses, quando é no seio de uma mesma classe, é uma contradição secundária. Quando se dá essa contradição, por exemplo, entre o proprietário e o operário, é uma contradição antagônica, é inconciliável. Porque um lado, o patrão quer pagar o menos quantidade possível de salário para ele obter a maior quantidade de lucro. Do contrário, o trabalhador quer o máximo de melhoria de salário, que supõe o quê? Reduzir o lucro do patrão. Por isso que quando o trabalhador faz greve, vem a polícia reprime para impedir que essa contradição antagônica se resolva à base da vitória de um polo em relação ao outro. Em geral, não é o polo dos trabalhadores que vence, a menos que o migalha consegue negociar uma melhoria aqui, outra lá. Mas no principal, quem fica com o poder, com a vitória na contradição, é o patrão, não o trabalhador. E o pior é que o trabalhador tem contra ele não só o patrão, tem contra ele o Estado. Quando vai a polícia e reprime uma greve e mata o trabalhador na porta de fábrica, como foi na época do Santos Dias, foi assassinado na porta da fábrica, que estava participando do movimento grevista. Portanto, o trabalhador só tem ele e a sua organização, o movimento sindical. Quanto mais unido for o movimento sindical, quanto mais politizado for o movimento sindical, quanto mais ativo for o movimento sindical, quanto mais politizado for o movimento sindical, tanto mais força ele tem na disputa com o outro, com o antagônico, que é o patrão, na disputa por melhores salários, o que supõe menos lucro. Só que nessa relação capital-trabalho, através dos movimentos sociais populares, o movimento sindical, vem a intermediação do Estado. E o Estado, quando intermedia, como media essa relação capital-trabalho, é sempre no interesse do capital e não no interesse do trabalhador. E ele só contribui para o patrão ceder mais aos trabalhadores, para evitar que o conflito se agudize e aí gerar um mal-estar que ele perde o controle, o Estado perde o controle. Portanto, numa sociedade de classes, o Estado naturalmente está do lado dos patrões, e não do lado dos trabalhadores. Agora, isso não são termos absolutos, porque numa sociedade em que o trabalhador se organizado em seus organismos de classe, e não é só o operário da indústria, é o funcionário do banco, é o professor da universidade, é o assistente social da instituição onde ele trabalha, enfim, é o economista, é o médico, como assalariado, o médico patrão. Não é isso, não é o assistente social patrão, o assistente social patrão também. Que emprega outros trabalhadores, assistentes sociais. É bom ter claro essa relação. Agora, é uma relação que tem uma mediação. Essa mediação é que mantém as coisas que não chegam ao fundo do poço, e o conflito também não chega a extremos, que viabiliza o controle por parte do Estado das relações que se dão no seio dessa sociedade. Então, aqui é que você pode, avaliando historicamente a curva histórica dos momentos em que os movimentos sociais, não só o sindical, movimentos sociais populares,
Por exemplo, a luta por moradia. Já teve momentos fortes, agora mesmo está tendo invasões, ocupações, né, de prédios, de terrenos, e Itaquerão, exatamente, né? Então, são conflitos de quê? De um segmento de classe que é despossuído do direito de morar, e é com isso que, quando o trabalhador ocupa a terra no campo, também é o direito de ter a terra para produzir a sua própria sobrevivência e produzir a riqueza, os alimentos que são redistribuídos da sociedade. Então, é nesse confronto de interesses entre classes ou segmentos de classe que se dá o processo de organização da sociedade civil em movimentos, e em certo momento esses movimentos adquirem um protagonismo maior, e há outros movimentos em que esses movimentos adquirem, ficam no estágio, né, de menos mobilização, de menos unidade, de menos pressão sobre o Estado e sobre outro segmento, que é polo na disputa com a sociedade de classe, e é o que a gente constata hoje, mas está se retomando, mas com outro perfil. Por exemplo, o movimento sindical já não tem a mesma expressão política que tinha no passado. Isso se deve a quê? Uma mudança de conjuntura. Governos de origem popular e de origem de esquerda, ao chegar ao governo do Estado, que é o mesmo Estado capitalista, o fato de ter um presidente ou uma presidente com uma origem de esquerda e de um partido de esquerda, garante que o seu governo seja de esquerda. Muito pelo contrário, acho que chegando lá ele se transforma, se segue, porque tem um dado na luta de classe, chama-se correlação de forças. Em certas conjunturas, a correlação de forças favorece, no caso, o trabalhador e a trabalhadora, em outras conjunturas, a correlação de forças desfavorece e favorece o outro polo em disputa, que é a dinâmica histórica da sociedade. No processo dialético, tudo é dialético. Tudo se transforma permanentemente, a natureza, o ser humano, a sociedade, tudo se transforma. Nada é parado, mesmo que aparentemente esteja tudo estagnado, tudo se movimenta, tudo se transforma. Então, na dialética da história, você encontra momentos em que a sociedade civil organizada, como nos movimentos, tem um nível maior de protagonismo e de poder, de pressão maior, e outros tem menos. Nós estamos numa baixa. Só que a sociedade começa a reagir de outra forma. Por quê? Porque tem um outro fator influindo nisso, que são os meios de comunicação de massa, são as redes sociais. Essa mídia fantástica que existe hoje, e que foge dos controles, né, dos meios organizados, como partidos políticos, como sindicatos, como movimento estudantil, como esse ou aquele movimento. Agora a expressão se dá de forma menos orgânica, mais dispersa, mas com um poder de mobilização enorme, porém com pouca clareza dos objetivos. A que se pretende com aquela mobilização enorme que se dá através da mídia, sobretudo da internet, das redes sociais, que gera força política, que gera força social, que gera pressão social. E como exemplo, a gente podia lembrar a luta do passe livre, a luta do tarifa zero, que nós tentamos no nosso governo, não conseguimos aprovar pela Câmara, porque a correlação de forças era desfavorável ao nosso governo. E a sociedade civil ainda não tinha assumido aquilo como uma proposta que lhe interessava. Mas depois de 20 anos, 22, 23 anos, o movimento ressurge com uma força nova, através de jovens que tomaram conhecimento há 6 anos atrás dessa proposta da tarifa zero, que foi do nosso governo e que não se viabilizou. Ele retomou isso sob a forma de movimento. O movimento passe livre. E é isso que mobilizou em junho, que é uma movimentação fantástica, e foi para além da luta pelo passe livre, foi para além dos jovens, e foi uma multidão de
milhões de pessoas nas ruas durante o mês inteiro, que assustou o governo, assustou a ordem vigente, assustou as instituições de controle social, né? Mas foi um fenômeno importante que define um pouco como se organiza e se expressa a sociedade civil no dia de hoje. Já não é mais daquele tempo. Década de 70, 80, 90, mesmo 2000, já 2001, tem esse fator novo, esse ator novo, fantástico, são os meios de comunicação de massa, que são as redes sociais, que é a internet, e agora a gente tem que descobrir de como também usar adequadamente esses meios, de modo a qualificar a luta, né, social, a luta política, na perspectiva de mudanças estruturais na sociedade, no interesse da maioria, se não é no interesse de todos, pelo menos que seja do interesse da maioria. E esse elemento, organização do povo para lutar pelos seus direitos, tem estado na dinâmica da história do serviço social, no Brasil e no mundo. O serviço social nasceu numa época para atenuar o impacto negativo dos efeitos do sistema capitalista, portanto veio como um amaciador das contradições e impedir que os efeitos negativos da produção industrial, da revolução industrial, né, da produção da economia dos moldes do capitalismo moderno. O serviço social foi uma dessas ferramentas, desses instrumentos criados para isso. Mas como nada é estático, nada se mantém da forma como nasceu, então o serviço social, pela dinâmica da própria história, do próprio processo histórico social, e os próprios agentes cuja formação foi pensada e foi planejada para formá-los, para trabalhar essas contradições, impedir que essas contradições provocassem mudanças, esses profissionais, no seio desse próprio grupo social, somos nós, no dado momento dessa história, dessa trajetória, nós fomos fator de mudança interna e a partir daí nós protagonizamos, inclusive, a luta de resistência à ditadura militar e o processo de reconstrução da democracia do país. Então, a nossa história profissional, como categoria profissional, é uma história, até pela nosso DNA. Nosso DNA se vincula às classes populares. A nossa relação com o povo é uma relação contraditória. Ao mesmo tempo que a gente vai lá a levar serviços de modo a impedir que as contradições se agudizem e se promovam mudanças, de certa forma, para amaciar, para atenuar o conflito, atenuar, que é um pouco você levar o serviço sem levar a consciência de por que essas pessoas precisam desse serviço. Levar o Bolsa Família sem levar a essas famílias por que elas necessitam do Bolsa Família. E mostrar para elas que se essa Bolsa Família demorar muito tempo, é pior para elas do que se ela se libertar da Bolsa Família. Portanto, ela se emancipar. Portanto, além de nós sermos prestadores de serviços, ou seja, sujeitos que levando serviços em nome do Estado ou em nome de uma instituição à população excluída, né, do ponto de vista financeiro, econômico e de condição de sobrevivência, nós temos que levar juntos, porque nós não somos só assistentes sociais, nós somos educadores sociais. E como educadores sociais, nós temos que levar também a consciência de direitos e a consciência da força do povo. Quando toma consciência desses direitos e quando o povo se organiza para lutar na defesa desses direitos. E aí é que se gera a luta política, o movimento social político, e se mudam as condições de mudança, e muda a correlação de força na sociedade. Então a nossa responsabilidade é enorme. Ao mesmo tempo que nós temos que conviver com esse papel de alguém que leva serviços compensatórios, ou assistenciais, ou de sobrevivência, ao mesmo tempo nós temos que levar, né, a consciência, e nós temos que antes ter nossa própria consciência enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Se a gente tiver consciência dos nossos direitos enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, como sujeitos políticos, sujeitos de direitos, sujeitos que têm dignidade. E se nós não nos organizarmos
da defesa desses direitos. E não lutarmos por esses direitos, nós não estamos honestos de levar o povo, além da prestação daquele serviço assistencial compensatório, a condição de ajudá-los a tomar consciência dos seus direitos e do quanto a necessidade por essa ajuda, por esse serviço, revela como eles são tratados desigualmente, a desigualdade deles frente aos outros nessa mesma sociedade. E a partir daí, ser agente de mudança, quando o serviço social é agente de mudança, é nesse sentido, de ser um elemento educador, capaz de ajudar a si mesmo, se organizando em sindicatos, em associações, com categoria de trabalhadores e profissionais, ao mesmo tempo ajudando essa população a quem nós levamos os serviços em nome do Estado ou em nome das instituições sociais, ao mesmo tempo fazendo eles entenderem que no dado momento eles têm que se libertar dessa necessidade, desse serviço que nós mesmos estamos prestando, que é o fato deles se conscientizarem dos seus direitos como cidadãos e cidadãs, do seu poder de mudar essa realidade e do quanto juntos eles são poder para mudar essa realidade. Então, a nossa ação é mais do que uma ação profissional, é uma ação política. Por isso que a nossa profissão, que quando ela tinha aquele viés conservador, né, originário do sistema capitalista no mundo, a gente era aquela mocinha católica, uma religião original, tinha uma formação voltada à caridade, ao humanismo, à bondade, ia prestar aquele serviço em nome da fé, em nome do seu compromisso religioso, em nome daquele sentimento em relação ao qual aquela jovem, aquela pessoa foi formada. A partir do momento em que a gente também é trabalhador, a gente é explorado, a gente é excluído na sociedade, a gente é desigualmente tratado na sociedade, como profissional, a gente tem muito mais autoridade, tem muito mais sensibilidade, tem muito mais habilidade de levar a consciência de classe, para que a consciência de classe é que faz os membros de um determinado segmento de classe se assumir como classe, consequentemente se colocar na sociedade como um grupo social com essas características, com esse interesse e com essa força para que as coisas aconteçam e aí continue a espiral dialética da história que nunca termina. Então, há momentos de avanço e êxito nesse processo histórico, mas é de uma beleza, de um significado de tal ordem que dá sentido à vida da gente. Eu estou hoje na política, nesse estágio de militância político-partidária, disputando mandatos, exercendo mandatos, eu devo à minha formação profissional, eu devo ao projeto profissional, eu devo à motivação que ainda hoje eu tenho para exercitar esses mandatos exatamente na perspectiva do projeto profissional. Eu não deixei de ser assistente social quando não está mais em plantão, atendendo esteve na origem da virada de mesa da nossa categoria profissional em 79, quando houve o Congresso da Virada, terceiro Congresso Brasileiro de Serviços Sociais, e que nós nos organizamos antes do Congresso. E o Congresso que tinha também estudantes de serviço social. E em número pequeno, porque a própria organização do Congresso, que era oficialesca, ligada aos ditadores, na época, profissionais, colegas nossos, que dirigiram o Congresso. O programa do Congresso era inteiramente a promoção das políticas sociais do governo ditatorial, sem nenhuma crítica, só que havia um núcleo, um embrião de uma organização da categoria em associações profissionais, em associações pró-organização dos agentes sociais e a reativação de sindicatos que haviam sido caçados pela ditadura militar. A própria Associação Profissional das Ciências Sociais de São Paulo estava desativada há 8 anos por repressão dos militares, reativamos isso, fizemos um núcleo de resistência, fomos para dentro do Congresso
e viramos a mesa. Segundo dia do Congresso, nós fomos, na hora do almoço, ao invés de visitar a FEBEM e outras instituições que estavam aí para serem conhecidas pelos delegados do Congresso, nós fizemos uma plenária, dentro da plenária, uma assembleia, dentro da assembleia, dentro do próprio Congresso. Quando foi na Assembleia da Tarde, nós tomamos a direção do Congresso, viramos a mesa e o Congresso, a partir do segundo dia, quando assumimos, ele virou outro Congresso e hoje é história, na história da nossa profissão. Leiam os documentos que se referem ao terceiro Congresso Brasileiro das Ciências Sociais, que é um marco na história da nossa profissão, com um forte componente, uma forte dimensão política da nossa profissão. E sempre os mais conservadores, e muitos que nos formaram, tentaram nos formar, foi dizendo: nós não temos ideologia, nós não temos política, nós não temos noção de técnica. Mentira, a técnica serve a interesses políticos. E se a gente não tem consciência disso, a técnica é até mais eficaz no interesse desses interesses políticos, e não são os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, não são os interesses daquele povo a quem nós servimos como profissionais. Bom, no tempo que a gente tem, é um pouco que a gente dá para falar na questão que se refere ao movimento coletivo e como se dá essa relação na sociedade, e como se dá, não diálogo necessariamente, mas a relação entre povo e governo, depende do perfil desse governo e do modelo de gestão desse governo. Se é um governo democrático, realmente democrático, ele facilita, ele cria mecanismos, ele estimula, ele facilita a relação entre povo e governo para que o povo possa exercitar a democracia direta, a democracia participativa, sem que a democracia representativa ela fica manca e ela não se completa no verdadeiro conceito de democracia que supõe a democracia representativa dos congressos e dos governos e a democracia participativa direta, que é aquela que se exercita diretamente pela fonte do poder que é o povo. O próprio artigo 1º da Constituição diz: todo poder emana do povo, e é em seu nome que é exercido por representantes eleitos diretamente ou diretamente através de mecanismos que se criam por lei para que os cidadãos exerçam diretamente o poder do qual ele é fonte. Aí plebiscito, referendo, projeto de iniciativa popular, que consta da própria Constituição, nossa Constituição, é uma forma que hoje não se exercita plenamente no Brasil. Mas a cada movimento de mudança se coloca com mais força a necessidade de se criarem e se exercitarem mecanismos de democracia direta, democracia participativa, que complementa, e não compromete a democracia representativa, não anula a democracia representativa, mas se complementa e torna o sistema verdadeiramente democrático. Democracia representativa, democracia direta, como duas dimensões daquilo que se compõe de fato, aquilo que se pode denominar de democracia. Bom, por último, é um tema mais longo, mas também pretendo ser mais breve na minha exposição, para a gente não deixar tempo para o diálogo entre nós, é a questão dos 50 anos do golpe militar. Hoje é uma agenda presente na sociedade e com uma programação intensa em onde você vai, onde está se desenvolvendo, está se realizando encontros, exposições, pesquisas, lançamento de livros, relatos, testemunhos do golpe militar que completou no dia 1º de abril 50 anos, que foi um atraso de no mínimo 2 décadas do país, que foi o período que durou a ditadura militar, durou 21 anos, e deixou sequelas que ainda hoje estão muito vivas e muito presentes, sob a forma de desaparecidos políticos, de assassinatos, de desaparecimentos forçados, torturas e estupros nas prisões. Muitas das redes sociais foram vítimas disso. A Vanessa da Cruz, que foi a secretária de Administração Social do governo, ela foi uma das mulheres, seu esposo e seu irmão desaparecido até hoje, Fernando Santa Cruz. São quase 200 brasileiros e brasileiras que eles são desaparecidos. E aqueles crimes ainda não conhecidos
no final desses crimes, eles permanecem como se fossem crimes que se perpetuam. E, como tal, crimes continuados são crimes não esclarecidos, não revelados, não no final desses crimes, nem os responsáveis por eles, enquanto isso não se der, se consideram crimes continuados, e crimes de graves violações aos direitos humanos, crimes de lesa humanidade. E, como tal, são crimes imprescritíveis. São crimes que não podem ser anistiados, não podem ser perdoados, não podem ser concluídos, enquanto esses crimes não se revelarem. E o impacto daquele período do golpe militar completa 50 anos, cuja ditadura durou 21 anos, hoje está presente nas delegacias de polícia com a tortura. A tortura hoje é um instrumento do Estado policial, né, para combater o crime, que não combate o crime com tortura. Os desaparecimentos continuam. Amarildo é um desaparecido político. Portanto, é um entulho da ditadura militar. É um entulho da ditadura militar. A lei de segurança nacional ainda não foi revogada. Ainda está se ameaçando, o Ministério da Justiça está ameaçando os policiais que fizeram greve lá na Bahia, de enquadrá-los na lei de segurança nacional. Imagina, uma lei que foi gerada pela ditadura militar para reprimir e violar os direitos humanos de brasileiros e brasileiras que lutavam, fizeram suas vidas, né? Dezenas deles, centenas ou milhares deles tiveram que ir para o exílio, ficaram dezenas de anos no exílio, Paulo Freire um, e tantos outros, Miguel Arraes e outro, podemos lembrar muitos outros, né? Enfim, não, o irmão dele, o Ferrinho, enfim, se a gente tivesse tempo, a gente traria à memória esses nomes todos, figuras todas, que são exatamente o preço que eles pagaram, então eu não pudesse estar aqui falando essas coisas. Naquele tempo não podia não. Não podia não. Me lembro que eu e mais 4 ou 5 professores fomos demitidos dessa faculdade. Na década de 70. Nós fomos demitidos por quê? Porque os estudantes fizeram greve, a gente apoiou a greve dos estudantes, e os estudantes fizeram greve questionando a qualidade do ensino, o valor da socialidade, o mal, as más condições da universidade. E os professores que aderiram, não é que fomos para casa, nem os estudantes foram para casa. Durante as aulas, nós fazíamos seminários, discutimos um novo projeto para aquela faculdade, um novo projeto para o curso de serviço social. Imagina se aquilo era aceitável para nós professores. Fomos todos demitidos, temos 5 ou 6, fomos demitidos naquela ocasião, e isso por conta de quê? Do clima de repressão que havia no 477, o que era? Era uma norma legal, né, para poder punir os estudantes, né, com expulsão das faculdades, para depois poderem levá-los, inclusive, fazendo as prisões, né? Então, essa história parece tão distante, 50 anos, provavelmente a maioria de vocês, na totalidade, tem menos dúvida disso, mas nós que vivemos, nós éramos jovens como vocês, naquele período, as sequelas, as feridas, ainda sangram a ferida. A mãe da Rosa Santa Cruz, a dona Fernanda Santa Cruz, ela está com 101 anos. Ela vive em função da esperança de ter notícia do filho. Ela mora na mesma casa, tem o mesmo telefone com o mesmo número, porque ela ainda tem esperança de que cada vez que o telefone toca, ela acha que é uma notícia do Fernando. E que alimenta ainda ela viver, de lutar para continuar vivendo, é a perspectiva de esperar a notícia do filho. E foi um período duro, porque houve a violação às instituições. O Congresso Nacional foi fechado 3 vezes. 173 deputados foram cassados. 136 militares que resistiram ao golpe foram aposentados, foram para a reserva compulsoriamente. 3 ministros do
Supremo Tribunal Federal foram aposentados, foram afastados, por não aceitarem as regras do regime militar. A cultura, a arte, o cinema, a imprensa, toda ela ficou submetida à censura, ao garroteamento da repressão política. E daqui a 21 anos de ditadura, o estrago que faz é uma geração. Foi um período em que o ensino era aquele ensino que, como é que é? Aquela matéria. É uma matéria para exatamente alienar e distanciar o estudante da realidade que está ocorrendo no país. E a gente pode. Todas as instituições democráticas foram perseguidas, foram punidas, além da perseguição aos indivíduos. O exórdio, o assassinato, a tortura, o deputado Rubem Paiva, que até hoje não se sabe o que aconteceu com ele. Tantos outros que desapareceram, não apareceram mais. As mulheres que eram as mais atendidas na sua dignidade, na sua dignidade mais profunda. Elas eram vestidas, eram violadas, violentadas, estupradas, na frente da banheira, na frente do crime. Não se tem ideia do que foi aquele período. E a jovens naquele tempo, que eram crianças, que não alcançavam, e a própria família também reprimindo os jovens para não pensarem, não questionarem, não perguntarem nada, serem coerentes. Uma geração inteira que se perdeu do ponto de vista político, do ponto de vista da dignidade humana, do desenvolvimento. E por isso que se tem tanta dificuldade ainda de completar esse processo. A gente é como se não sobrou da verdade. E está tentando, os países todos que tiveram ditadura, mais de 40 países, tiveram suas comissões da verdade, apuraram toda a verdade e puniram. O Brasil não, está tudo anistiado. A lei da anistia, a lei 1083 de 79, é uma lei que anistia os dois lados. Anistia o torturador e anistia o torturado. Anistia o que estuprou e anistia o que foi estuprado. Porque os militares quiseram se auto-anistiar. Isso não é anistia. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos está questionando a anistia brasileira e condenou o Brasil. O Brasil é signatário das convenções da OEA, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos pertence à OEA. Toda decisão a respeito dos direitos humanos, toda legislação a respeito dos direitos humanos, não é uma legislação nacional, é uma legislação mundial, internacional. E que os Estados têm que adequar seu marco institucional, legal, suas constituições, suas leis, ao que essas cortes internacionais decidem a respeito da legislação referente aos direitos humanos. E o Brasil está condenado e não cumpre essa condenação, que é de revelar a verdade sobre os desaparecidos, sobre os crimes, sobretudo lá da Guerrilha do Araguaia, que foi uma ação de familiares, a família Teles, que encaminhou a OEA um processo, uma ação sobre os desaparecidos políticos da Guerrilha do Araguaia, até hoje não foram encontrados, não foram conhecidos, porque queimaram os corpos, foram lá e tiraram os corpos do destino errado, para não deixar vestígios dos crimes deles. O governo brasileiro não cumpriu essa sentença ainda, por essa Comissão Nacional da Verdade, que prevê resgatar a memória, revelar a verdade histórica, com vistas a quê? A reconciliação nacional. Não se reconcilia torturador e torturado. Não se reconcilia quem matou, quem teve e foi assassinado. Não se reconcilia. Só se reconcilia com justiça. Então, a Comissão Nacional da Verdade vai sair com um relatório, provavelmente um relatório construído com base na própria revelação das vítimas da ditadura, os familiares, as comissões de direitos humanos, as instituições que resgataram grande parte daquela violência do Estado brasileiro. Né? E vai ser um relatório a mais
mas não vai levar a processar e a revelar os verdadeiros responsáveis daqueles crimes. Portanto, nós não vamos chegar ao final, né, desses 50 anos do golpe com um relatório de uma Comissão Nacional da Verdade que puna, pelo menos julgue, processe e julgue, nos limites da legislação em vigor, aqueles que foram. Agora mesmo foi assassinado, foi morto, né, na casa dele, e que revelou as torturas que eles torturavam, cortavam as cabeças dos dedos para não ficar digitais, para não revelar quem eram aquelas pessoas. Tiravam um pedaço do corpo, jogavam em lugares diferentes, ou enterravam em lugares diferentes, para não haver possibilidade de se recuperar esses pedaços, juntar, chegar à identidade da vítima do regime militar, através dessas pessoas. Tem muitos desses baianos por aí agora que não se revelam, porque não se tem coragem política de enfrentar os comandantes militares, estão muito incomodados com a Comissão Nacional da Verdade, mesmo com a comissão dos limites que ela tem. Tanto é que a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade não prevê justiça, prevê só reconciliação. Enquanto que eu tenho um projeto de lei, a própria comissão, ao Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF da OAB, considerou, manteve o caráter constitucional da lei da anistia, não teve caráter não, reafirmou que a Comissão da Anistia de 1979 é uma lei constitucional, enquanto que a Corte Americana disse que a anistia tem que ser anulada. Essa lei da anistia brasileira não serve, porque era uma auto-anistia. Ela anistiou os militares, ela anistiou os criminosos, ela anistiou os agentes do Estado, né, que cometeram crimes de lesa humanidade. O crime de lesa humanidade é uma jurisprudência internacional, não é uma jurisprudência, é uma legislação nacional. Então, é dessas coisas que a gente está tratando, está discutindo, está tentando mudar, mas essa lei, esse projeto de lei que eu apresentei aqui ontem, a partir dessa decisão do Supremo, alegando que tinha sido a lei da anistia, tinha sido tudo de um amplo acordo da sociedade com o Congresso, não foi. Ela foi aprovada por 5 votos da Arena, que era uma composição de forças de parlamentares que deram essa maioria de 5 votos. A sociedade civil cercando o Congresso Nacional, questionando os termos da lei da anistia, que a lei da anistia tinha que ser, a proposta da sociedade civil, o movimento da anistia, era que era uma anistia ampla e restrita, portanto, numa dimensão que pudesse não só revelar toda a verdade, mas punir os responsáveis por ela, sem o que nós não construiremos, não completaremos a redemocratização do país. O que está em jogo é a incompletude do processo de redemocratização. Por isso que continua o militarismo na polícia. Eles agem da mesma forma como eles agiam na época da luta militar. A cabeça de militar mesmo, com arma na mão, não é como servidor público, garantindo a integridade e a segurança do cidadão. Eles são protegidos pelo cidadão. Não. Como se estivesse em guerra contra o cidadão. Por isso que a polícia mata mais do que os próprios bandidos. A criminalização dos movimentos, mas aí pela mídia, né, pelo próprio governo. Então, essas coisas têm que entrar na agenda dos cursos, não só no nível universitário, mas também no nível médico, para que essa verdade histórica ela seja conhecida, dominada e, de uma certa forma, ajuizada pela cidadania. Ter um juízo crítico sobre isso. E não achar, não, isso é revanche, bobagem, processar isso, trazer essa verdade, punir. Não, isso é bobagem, é revanche, não é. Enquanto você não resolve isso, você não resolve a violência da polícia contra os cidadãos, você não resolve a tortura das prisões, você não resolve o assassinato de homossexuais nas ruas, de negros, jovens negros nas ruas.
São vocês que estão agora, sabe, com a responsabilidade de colocar essa coisa para frente. Sobretudo vocês que são de classes populares. Eu estou falando para jovens de classe média, média alta, que não tem muito interesse em mudar as coisas, não ser um ou outro que traz sua consciência, seu direito de classe, traz a sua classe. Os primeiros revolucionários na União Soviética e no mundo socialista, alguns deles vieram da classe dominante. Mas um ou outro que traiu sua classe. O pior é que, quando as classes populares, tem traidores delas no meio delas. Não podemos trair nossa classe. Temos que colocar a serviço dela. Nós somos parte dela. E a emancipação da humanidade passa pela emancipação das classes trabalhadoras. E somos maioria. Se somos maioria, nós temos muito mais poder porque é uma minoria que tem o poder da economia, tem o poder político, institucional, mas até potencialmente nós podemos muito maior. Só nos falta exercitar esse poder. Com um grau de consciência de classe maior, com um nível de organização mais forte, e com uma estratégia de ação política, não necessariamente partidária, sobretudo esses partidos que têm aí todo diálogo, mas nesse processo de organização da sociedade civil, dos movimentos, da organização profissional, a gente tem que afocar essa pessoa de classe, se não existirem brigas organizativas. Os estudantes que estão aí se organizando nesse encontro, se somem a eles, se somem a nós temos que somar com vocês para que a história desse processo de vida nossa, desse tempo, se complete plenamente, sem o que vocês terem internacional. Eu quero esperar por aí, não. Eu quero viver plenamente